Estimados que se reúnem no aprisco, estou muito satisfeito e agradecido ao Senhor por me reunir com cada um de vocês no aprisco de Deus toda semana, onde estamos escondidos em nosso lugar secreto, nos alimentando e vivendo desse alimento escondido. É a revelação de Jesus Cristo, vindicando e revelando-se a nós. Ele se escondeu para que outros olhassem diretamente para ele e não o vissem, mas para nós, sua noiva escolhida, nós o vemos claramente e cremos em cada palavra. Ficamos com sua palavra e seu profeta, pois eles são uma e a mesma coisa. E se você for um filho de Deus, você ficará com o profeta desta Bíblia. É a palavra. Muitos profetas ungidos hoje dizem: é com o Espírito Santo que você tem que ficar, não com o profeta. Como os profetas do passado, se tivermos uma pergunta, tem de haver uma resposta correta. Devemos ir à palavra para ver o que disse o profeta anterior a nós. Mas há um Cristo genuíno, Espírito, e esse é a palavra feita carne como ele prometeu fazê-lo. Um Cristo genuíno, Espírito, que ele prometeu, Malaquias 4, Lucas 17, o Filho do Homem se revelando em carne humana. Sim, há homens ungidos. Sim, eles têm um chamado. Sim, eles têm o genuíno Espírito Santo. Sim, eles têm o motivo e o objetivo corretos. Então, como saberemos qual está certo e qual está errado? Notem, elas se parecem iguais. Elas têm a mesma unção. Mas notem, por seus frutos. Odeio dizer essas coisas, mas já é tarde, e o tempo está se esgotando. Isso é o que está sendo dito e pregado hoje por aqueles lobos cruéis sobre os quais Paulo advertiu a igreja, e os falsos ungidos que o irmão Branham disse que viriam. Eles estão aqui entre nós, exatamente como eles disseram. Aqui está parte de uma carta escrita por um ministro. O fruto deles é tentar lançar dúvidas sobre o profeta de Deus. Eles alertam suas congregações de que somos o povo da deidade, ao seguir o profeta e apertar o play. Ouçam como isso é enganador. Sinto-me ofendido de que este demônio tenha permeado nossos escalões da mensagem, de modo que agora chamamos as publicações dos sermões de William Branham de a voz de Deus. William Branham não era literalmente a voz de Deus, mas sim a voz de um homem que Deus usou. A Bíblia nunca disse que ele era a voz de Deus, mas a Bíblia sim o identifica como a voz do sétimo anjo. Apocalipse 3, 14, 17. Vamos à palavra e deixemos que o profeta de Deus desmascare esse falso ensino. Se os ofendi dizendo isso, perdoem-me, mas senti que poderiam ficar ressentidos, mas eu sou a voz de Deus para vocês. Agora, em quem vocês vão crer, neste falso profeta ungido, ou no sétimo anjo mensageiro vindicado de Deus? Como podem se sentar para ouvir qualquer ministro que crê ou lhes ensina tais coisas? É melhor entrarem na palavra enquanto ainda há tempo. Um erro terrível foi cometido pela comunidade da mensagem ao deificar William Branham, tornando-o ao absoluto. William Branham nunca foi o absoluto. A palavra de Deus é o absoluto. Amém, a palavra de Deus é o nosso absoluto. A quem a palavra veio, a você ou a ele? Quem é o intérprete divino da palavra de Deus, você ou ele? A quem a coluna de fogo vindica como sendo o assim diz o Senhor, a você ou a ele? Porque se tem dois homens, você tem duas opiniões.
Não precisamos de dois homens nem de suas opiniões, só precisamos do que o profeta de Deus disse nas fitas. E tem de se chegar a um absoluto final, e meu absoluto é a palavra, a Bíblia. Aí está, como você disse, a Bíblia é o absoluto dele e o nosso, mas aí ele diz: sei que vocês, nossos irmãos, de certo modo esperam que eu seja o absoluto de vocês. Então, só um minuto, isso soa contrário ao que você disse. Ele disse que nós esperamos que ele seja nosso absoluto. Enquanto eu seguir a Deus, como Paulo disse na Escritura, segui-me, como eu sigo a Cristo. Isto não é ungido. Ele não sabia do que estava falando. O que o profeta de Deus acabou de nos dizer semana passada. Nós verificamos que quando um homem vem, enviado de Deus, ordenado de Deus, com o verdadeiro assim diz o Senhor, a mensagem e o mensageiro são uma e a mesma coisa. Ele disse que não se pode separá-los, eles são a mesma coisa, mas você diz que devemos separá-los. William Branham não é diferente de qualquer homem mortal, pois ele era um homem que tinha as mesmas paixões, assim como Elias. Amém, ele era com certeza apenas um homem, mas ele foi o homem que Deus escolheu para revelar toda a sua palavra e nos levar à terra prometida. Ele foi aquele a quem Deus disse: faça com que pessoas creiam em você. A mesma coisa, ungidos, pregando o evangelho do Pentecostes, mas negando a promessa do dia atual da palavra sendo vindicada, Jesus Cristo o mesmo ontem, hoje, e eternamente. Como podemos saber a diferença, se eles são verdadeiros ungidos do Espírito Santo? Ele nos deu exemplos para que pudéssemos distinguir os falsos profetas do verdadeiro profeta. Balaão e Moisés. Micaías e Zedequias. Jeremias e Ananias. Em cada caso, ambos eram profetas ungidos de Deus, mas o que ele nos disse para fazer, ficar com o profeta vindicado de Deus. Esta é a única maneira de você ter certeza que está seguindo o caminho provido por Deus e está em sua vontade perfeita. Eu sou somente quem está perto quando ele o faz. Eu fui somente uma voz que ele usou, para dizê-lo. Não foi o que eu sabia, é a que eu simplesmente me entreguei, por quem ele falou. Isso é tudo que a noiva quer e de que precisa. Uma voz. Um profeta. Uma mensagem. Um mensageiro. Ó, Pai, como somos gratos por tua graça e misericórdia para conosco. Tu nos disseste que não há nada impossível para ti. Não há nada impossível para nós. Pois tudo é possível ao que crê, e nós cremos. Venha juntar-se a nós domingo às 12 horas, horário de Jeffersonville, pois temos a voz escolhida por Deus para nos contar tudo sobre os ungidos dos últimos dias 65-0725M. Irmão José Branham.